meus queridos alunos. É sempre uma alegria encontrar vocês por aqui. Hoje nós vamos trabalhar 3 temas nessa videoaula: anarquismo, socialismo real e socialismo na Alemanha. Começando pelo anarquismo, inicialmente uma frase do Mikhail Bakunin, que é um dos idealizadores do anarquismo. O Bakunin vai dizer que a ciência é chamada doravante a representar a consciência coletiva da sociedade, deve realmente tornar-se propriedade de todo mundo. Então, por aqui a gente já percebe que os anarquistas têm uma visão de disponibilizar, a ciência, a tecnologia, uma vida digna para todas as pessoas. E eles pensam assim de uma maneira em que não haja uma hierarquia, não haja a figura do Estado. Então, o anarquismo é chamado de anarquismo exatamente por conta de definições específicas, mas para a gente guardar para fim de aula, e guardar para colocar na prova, no vestibular, é lembrar que quando a gente fala que o anarquismo seria uma anarquia de bagunça, na verdade, a anarquia não prevê governante, ela não prevê o Estado tutelando, administrando. Daí a ideia de disponibilizar a ciência, a tecnologia, a vida digna para todas as pessoas, sem a presença do agente estatal. Então, o anarquismo é essa teoria política revolucionária do século XIX, que visa a supressão, visa tirar completamente o Estado e eliminar o capitalismo. Então, são duas fortes características do anarquismo. Historicamente, o anarquismo ele derivou de vários movimentos revolucionários, se juntaram aos movimentos operários do século XIX, sobretudo em razão da Revolução Industrial, combate à desigualdade, combate à fome, à miséria, as populações de baixa renda viviam assim à mercê da burguesia, do jugo da burguesia, exploradas, vivendo em condições péssimas, passando fome, não tinha condições de sequer enterrar seus entes queridos, porque faltava dinheiro para comprar o caixão, a urna, Então a burguesia, associada com o poder estatal, acabava por impor uma vida totalmente indigna a esse grupo populacional. E, por outro lado, a burguesia tinha essa forte hegemonia econômica e era contra esse sistema que o anarquismo lutou, Então temos a frase aí do Bakunin, mais uma frase: a liberdade de todos é essencial para a minha liberdade. Então você prevê que enquanto todos não forem livres, os anarquistas consideravam que não havia liberdade. Seria uma pseudo-liberdade ou uma liberdade ideológica, divulgada, midiática, Mas no fundo, nós não seríamos livres enquanto tivéssemos julgo de imprensa, o julgo de fake news, o julgo do poder econômico, as distorções que tantos de nós adquirimos, compramos, acreditamos através de reportagens, de mídia, de editoriais, de jornais, então de lideranças, E o Bakunin é claro em dizer: olha, a minha liberdade ela é essencial, porque ela vai ser também motivo para a liberdade dos outros. E a liberdade de todos é essencial para a minha liberdade. Então ele deixa claro, que os anarquistas então visavam derrubar o capitalismo e o Estado, A palavra anarquia então tem origem grega, em an, representando a negação, e artios, representando o governo, Então a anarquia seria a ausência de governo, aliada à ausência total do Estado, pois a população deveria ser assim autorregida, Ela mesmo que deveria administrar, se auto-administrar. Por que então, onde que surgiu propriamente o anarquismo, O primeiro teórico aí do anarquismo não foi o Bakunin, foi o Pierre-Joseph Proudhon. O Proudhon faleceu em 1865. Ele era crítico da propriedade privada, porque ele enxergava nela a origem de toda desigualdade. Não foi o primeiro a ter essa visão, O Rousseau também já tinha tido essa visão, o Erasmo de Roterdã já tinha tido essa visão, o Karl Marx já tinha compartilhado dessa visão. Então a propriedade privada era a grande razão da desigualdade, era a grande razão da fome e da miséria, E até mesmo de outros efeitos sociais como a violência, Então o Proudhon também foi aí um defensor da supressão do Estado.
uma vez que ele admitia que não deveria existir nada assim superior ao próprio homem, né? A gestão do homem pela sua liberdade. Proudhon definia então que o Estado era utilizado pela burguesia para manter essa relação de domínio da classe trabalhadora, e ele acreditava que se tivesse essa supressão do Estado, aconteceria assim de uma maneira política, né? E aí nós temos a frase do Proudhon que vocês podem acompanhar comigo: a paz obtida com a ponta de uma espada não é uma simples trégua, né? Não passa de uma simples trégua, quer dizer, ela vai ser retomada, e em outro momento vai voltar a ter conflito. Então, a paz obtida pela força, a paz obtida pela violência, a paz obtida pela morte de pessoas, você pode ter certeza que ela vai voltar à tona. E nós já tivemos muitos exemplos assim, em guerras, Primeira, Segunda Guerra, revoluções e etc. Né? Então, o russo Mikhail Bakunin, ele foi o outro grande pensador anarquista, inspirado pelo anarquista de Proudhon e pelas ideias socialistas, inclusive o socialismo científico do Karl Marx, que nós vimos na aula da semana passada, né? Pessoa que Bakunin conheceu na década de 1860. O russo então criou uma nova teoria, o anarquismo, mais radical, defendendo aí ações mais duras, né, para a supressão imediata do Estado. Apesar de certa proximidade, né, do Bakunin com o Karl Marx, eles discordavam entre si, principalmente quanto à ideia do Estado, né? O Marx pensava inicialmente que no socialismo científico era necessário que o Estado tomasse o controle dos meios de produção e depois sim migrar para o comunismo, onde não haveria a presença do Estado. Já o Bakunin não, ele vai querer a supressão imediata dessa instituição, a supressão imediata do sistema capitalista, porque na visão dele esse domínio, tanto do Estado quanto da burguesia associada ao Estado, era o que levava à fome, miséria, desigualdade e uma vida totalmente indigna para a grande maioria da população mundial, né? Então, para Marx, né, que viveu ali a Revolução Industrial no século XIX, ele achava que levaria um tempo para se derrubar, né, o capitalismo, enquanto o Bakunin achava que uma Rússia ainda essencialmente rural, os camponeses é que tinham a força necessária para implantar a revolução e tirar então o poder da burguesia controlando o Estado. Então é importante a gente notar que tanto no anarquismo de Proudhon e também no anarquismo de Bakunin, quanto no socialismo do Karl Marx e do Friedrich Engels, surgiram então uma resposta a um sistema capitalista voraz, né? Um sistema tacanho, que sem regulações explorava a mão de obra barata dos trabalhadores, impunha uma mais-valia extremamente pesada, altos impostos aos camponeses, aos trabalhadores, né? Exatamente para manter essa vida de privilégio das elites dominantes, né? O que causou então a grande revolta da classe trabalhadora no século XIX. São também características do anarquismo, para a gente ir encerrando: estabelecimento aí de uma sociedade sem classes, formada por livres e iguais. Nós já vimos lá no início da aula, né, o Bakunin falando da liberdade dos outros ser essencial para dele e a liberdade dele ser essencial para de todos, né? Então, estabelecimento de uma sociedade sem classe, de todo mundo livre. Divisão das terras em lotes comunitários, onde todo mundo pudesse ter acesso a um pedaço e pudesse nela produzir. Sistema cooperativo de produção, então produzir junto e vender todo mundo junto para ter um preço melhor, para conseguir atingir, né, uma maior parte da venda desses produtos, como a gente vê hoje, cooperativismo para vender vinho das produtoras das vinícolas no Rio Grande do Sul, cooperativismo no próprio MST, que tem hoje, a maior produtora de arroz da América Latina, é o MST, vende um pacotinho de arroz a R$ 5,50, enquanto o arroz normal está sendo vendido a 25 o pacote de 5 quilos, né? Então, eles pensavam exatamente nesse modelo de cooperativa para que pudessem vender mais e poder vender com custo, né, com preço mais barato. O sistema, então, de cooperativo, né, de cooperativismo aí de produção. Eliminação das leis gerais e dos tribunais de justiça e o fim de todos os partidos políticos, porque na visão do Bakunin
e também do Podom, todos, né, quem deveria governar era o próprio povo, através dessas representações das ligas operárias camponesas, né, muito parecido com a ideia, né, do germe inicial do socialismo também. Então, por que agora nós vamos falar do socialismo real? Terminamos o anarquismo, vamos para o socialismo real. Por que se fala socialismo real, gente? É aquilo que eu já expliquei em outras aulas no passado, né? Criou-se um sistema muito parecido com o capitalismo, que é o socialismo real, esse que foi adotado. O socialismo científico do Karl Marx e do Engels nunca foi aplicado, né, gente? Então eu já disse que é uma grande injustiça atribuir ao marxismo, atribuir ao Karl Marx todas as insanidades praticadas por Stalin, por exemplo, na Rússia, né? Porque isso não é o socialismo marxista, assim como o de Cuba não é, o do Vietnã não é, o da Coreia não é. São sistemas políticos econômicos muito parecidos com o capitalismo, e esse socialismo é o chamado socialismo real, porque é aquele que foi efetivamente aplicado. Então, o socialismo real foi um sistema econômico e político implantado na antiga União Soviética, consolidado então por Joseph Stalin, e chamado então de socialismo real, porque foi aquele que foi colocado em prática, não o do Karl Marx, né? Onde existia um período histórico, então. Esse socialismo real, ele inicia na União Soviética, que vai ser tema da nossa próxima aula, né? Nós vamos falar do socialismo na União Soviética. Ele foi implantado, então, depois da Segunda Guerra Mundial, em Cuba, em China, na Coreia do Norte, nos países ali do leste europeu, até que houve a desconstituição da União Soviética. Então, Hungria, Tchecoslováquia, Albânia, Romênia, Polônia, Iugoslávia, Bulgária, Alemanha Oriental, todos esses países adotaram o socialismo real, que foram aqueles oriundos do stalinismo, né? Então, o socialismo real, ele vigorou nesses países aí até o final da década de 80, e no início da década de 90 ocorreram várias revoluções no leste europeu, com o fim então da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. O socialismo real continua existindo apenas em Cuba e na Coreia do Norte, tá? Então, esses dois países ainda têm adotado o socialismo real, que não são marxistas, tá certo? As principais características do socialismo real: planificação da economia, né? Uma economia planificada, estatizada, ela vai ser controlada e enumerada, né, em etapas a partir do Estado. A estatização dos meios de produção, fábricas, unidades de produção agrícola, de bancos, tudo isso controlado pelo Estado. Centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista, né? Implantação de um sistema forçado de redistribuição de renda através do controle de salários, de atividades econômicas. É exatamente o que nós vimos acontecer nesses países que adotaram o socialismo real de origem stalinista, né? Esse sistema, então, visava acabar com os desequilíbrios econômicos e desigualdades sociais característicos do sistema capitalista, mas se associou muito ao capitalismo, né? Aprofundou algumas dessas desigualdades exatamente por conta, né, de ser também um regime totalitário, conservador, que também retirou direitos, que calou a boca das pessoas através da violência e que também praticaram atrocidades, inclusive muitas mortes, assim como o Stalin fez na União Soviética, né, lá na Rússia. E é exatamente essas características marcantes do socialismo real, certo? E nós vamos então para a última parte da nossa aula. Nós vamos falar então do socialismo que acontece na Alemanha, né? A Alemanha, então, pós-guerra, vai ser dividida ao meio, né? Vamos lembrar que Berlim, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida entre Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Então, dividida em 4 partes. Essas quatro partes foram divididas em setores. Olha, o setor laranjinha era o da União Soviética, portanto, a Alemanha Oriental, enquanto que o lado esquerdo aqui nós vamos ter o setor francês, setor inglês e o setor americano, controlados então pelo capitalismo que a gente vai chamar de Alemanha Ocidental.
E essa faixa vermelha grossa ao centro é exatamente o Muro de Berlim, onde nós vamos ter dividido então a Alemanha ao meio, dividiu Berlim ao meio, o lado direito, né, governado pelo Stalin, setor soviético, enquanto que o lado esquerdo governado pela Inglaterra, França e os Estados Unidos, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental, em consequência dessa bipolarização mundial, capitalismo oriental, ocidental e socialismo oriental. Nos anos então que se passaram, em que o país então está, né, foi dividido, os alemães ocidentais capitalistas e os alemães orientais socialistas conseguiram então, graças ao acentuado empenho aí, né, de ajuda financeira externa, sobretudo oriunda dos Estados Unidos, a reestruturar-se dessas medidas, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que deixou Berlim completamente abalada, destruída, e do lado soviético, a União Soviética, que também foi reconstruir Berlim, né? É aqui Berlim Oriental, né? Na década de 60, os alemães ocidentais possuíam então um padrão de consumo muito mais alto, possuíam, né, infraestrutura de vida muito melhor. Os Estados Unidos, exatamente para enfraquecer o socialismo, não conteve medida, né, para fazer com que o lado ocidental de Berlim fosse assim altamente tecnológico, avançado, uma qualidade de vida marcante. É exatamente para mostrar para o lado oriental, né, que o socialismo não compensava, para enfraquecer o socialismo durante o período aí de Guerra Fria, da bipolarização, né? A Alemanha então ascendia substancialmente, tanto que o produto interno bruto, né, o PIB do lado ocidental, que era o lado controlado por Inglaterra, França e Estados Unidos, alcançou, né, o PIB de países como a Inglaterra e a própria França. Esse fato então veio corroborar, né, contribuiu para a crescente evasão de alemães do lado oriental, tentando entrar do lado ocidental, desgostosos com o regime socialista implantado na Alemanha, na Alemanha Oriental, né, e queriam ir para o lado ocidental. E em agosto então de 1961, a quantidade de alemães deslocados, né, para a parte ocidental chegou aí a 40 mil pessoas, né? Diante disso, as autoridades na Alemanha Oriental, né, sob o mando de Stalin, determinaram a construção então do Muro de Berlim. Esse muro dividiu então fisicamente as Alemanhas, foi o marco então da Guerra Fria e da separação do mundo em duas ideologias contrárias, o capitalismo e o socialismo. Nas décadas seguintes, as diferenças do ritmo e desenvolvimento, né, das duas Alemanhas ficou ainda mais evidente, porque o lado ocidental, com uma vida muito melhor, acabava por atrair a atenção do mundo todo e, consequentemente, do lado ocidental, por conta dessa construção do muro sobre a ordem de Stalin, né? A Alemanha Oriental, que é o lado socialista, era um país mediano, né, em seu desenvolvimento, mas a Alemanha Ocidental capitalista transformou-se assim nos países poderosos, né, do mundo. A parte ocidental ainda contou com o favorecimento de forma democrática, né, de governo, ou seja, os cidadãos escolhiam os governantes, podiam manifestar livremente as suas opiniões, sem medo de possíveis retaliações e perseguições. Com tudo isso, o lado ocidental acabou sendo um lugar em que todos, né, os alemães queriam estar, até que efetivamente conseguem destruir o Muro de Berlim, né, a partir aí da década de 90, né, 92. Para a gente encerrar nossa aula, ainda dentro do socialismo na Alemanha, nós vamos pegar dois autores importantes, o Durkheim e o Weber. O Durkheim, dentro do socialismo, né, na Alemanha, ele vai desenvolver aquela teoria conhecida por nós, já tratamos dela esse ano, da divisão social do trabalho, e junto com a divisão social do trabalho, ele vai dizer que essa sociedade migra da mecânica para a orgânica, porque na sociedade mecânica é uma sociedade primitiva, pré-capitalista, onde não acontecia as divisões das várias funções, não era uma sociedade coesa, muito mais individualista, e consequentemente essa sociedade mecânica era mais conservadora, totalitária, excludente, resolvia seus conflitos com violência,
não permitia o contraditório, a ampla defesa, o debate, o discurso, né? Era altamente castradora e violenta, né? Já ao lado, né, a sociedade orgânica é aquela que se desenvolve a partir, né, do diálogo, né, do desenvolvimento aí da educação, do desenvolvimento de várias atividades através da divisão social do trabalho, onde há uma coesão social, uma proximidade, uma necessidade de se autocompletarem, e é exatamente aí que esse desenvolvimento do capitalismo vai fazer com que essa sociedade orgânica se estruture, evolua, né, e traga resultados de coesão importantes, né? Na sociedade orgânica, a lei é dividida, ela é elaborada, ela é votada, usa-se o contraditório, a ampla defesa, não há ali, né, penas definitivas e capitais de exclusão, de morte, né? Lógico, isso vai variar, né, gente? Estou dizendo em termos conceituais gerais. As sociedades orgânicas, ela é dialogal, né? Ela utiliza um sistema jurídico legal, portanto, há uma facilidade, né, do debate, há uma maneira de civilizadamente a gente resolver conflitos, certo? A sociedade mecânica, ela gera uma solidariedade mecânica que é nula, inexistente, exatamente porque não tem coesão. O que um faz é exatamente o que o outro faz, portanto, um não é necessário para o outro. Isso então gera uma solidariedade nula. Enquanto que na sociedade orgânica, a solidariedade é orgânica, porque há forte vínculo, um é necessário para o outro. Eu cuido da saúde, o outro cuida da saúde bucal, o outro vai construir, o outro vai dar aula. Então a soma das várias atividades produtivas faz que um seja necessário para o outro. Isso gera forte solidariedade, forte vínculo. Um é necessário para o outro, é exatamente aí que leva ao desenvolvimento, à evolução dessa sociedade, de acordo com os estudos de Durkheim, tá? E para a gente finalizar, o Weber então vai analisar o socialismo também na Alemanha. Ele apresenta aí uma função do Estado no socialismo muito próxima àquela já desempenhada em relação às empresas públicas, né, do sistema capitalista, tendo que atender às necessidades sociais, um sistema burocrático, né, mais preocupado com a rentabilidade. Dizia ele que por isso que a social-democracia alemã teria recusado a intervenção governamental na economia. Um governo socialista planificado, né, planificando a economia, resultaria apenas em burocratização e no atraso de desenvolvimento. Portanto, o Weber aqui faz uma crítica, né, ao modelo socialista, exatamente porque o socialismo que se implantou, que não é o marxista, né, acabou se tornando um socialismo planificado, burocrático, também autoritário, e isso não gerava efetivamente desenvolvimento, né? Ele vai falar então que essa própria estrutura da Alemanha oriental e ocidental mostra, né, claramente como que o lado oriental acabou sendo fulminado por toda a estrutura que acontecia do lado ocidental do Muro de Berlim. Então, tanta infraestrutura, tanto investimento, tanta vontade, né, sobretudo dos Estados Unidos, de patrocinar e de divulgar o capitalismo como perfeito, é que fez com que a Alemanha Ocidental desenvolvesse fortemente diante, né, de limitações econômicas que o lado socialista tinha, amarrado também nas suas estruturas burocráticas e de um Estado autoritário, o que por si só já dava uma má vontade no povo em querer também crescer, em querer desenvolver, né? Por quê? Porque tinha um Estado que controlava, que não era um Estado que permitia as participações democráticas e, consequentemente, ninguém fica feliz nessa estrutura, né? Isso também vai inviabilizar, além da estrutura burocrática de uma economia planificada, trouxe ali atrasos ao modelo, né, socialista e, portanto, a Alemanha ocidental do lado capitalista foi muito mais desenvolvida, rentável e, portanto, acabou se destacando muito mais no mundo, né? E para encerrar, o Durkheim, o Weber vai falar da ética protestante, né? Ele fala que a Alemanha, né, e consequentemente os Estados Unidos, a Europa como um todo, adotaram a ética protestante, associando o protestantismo com o desenvolvimento do capitalismo, porque a burguesia fez, né, incutir na cabeça da classe média, sobretudo dos trabalhadores desse período, do século XVIII para frente,
a ideia, né, de trabalhar, a ideia de que o trabalho dignifica o homem, a vocação para o trabalho, que quanto mais trabalhar, mais próximo de Deus estaria, a idealização do patrão, que é ficar o tempo todo louvando o patrão, babando no patrão, né, falando, o patrão é meu ídolo, o patrão tem tanto porque Deus recompensou o meu patrão. Toda aquela ideia da ética protestante que nós já estudamos, né, gente? Então, a idealização do patrão, em que o empregado achava que o patrão tinha tanto porque Deus estava devolvendo para o patrão toda a benevolência, o cuidado do patrão, a dedicação do patrão em gerar emprego, né? A ideia da poupança ascética, que foi outro elemento muito forte que patrocinou, né, a ética protestante, a teoria do ócio e a permissão do lucro. São os cinco elementos que vão formar, então, o desenvolvimento da ética protestante, consequentemente, segundo Max Weber, desenvolveu e potencializou o capitalismo. O Weber, gente, no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai falar com todas as letras, palavras e vírgulas que o capitalismo se tornou o que tornou por conta da ética protestante, da associação do protestantismo com o capitalismo, da burguesia com o capitalismo, e é por isso que a burguesia protestante ficou bilionária nesse século XVIII. Então, Henry Ford, Rockefeller, Montblanc, Detroit, todas as grandes fortunas desse cenário eram de protestantes. E a gente sabe por quê, exatamente por conta dessa associação da ética protestante ao desenvolvimento do capitalismo. Tá bom, gente? Aqui nós terminamos, então, o socialismo na Alemanha, uma análise, né, dos autores e dos sociólogos que avaliaram o socialismo na Alemanha. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar uma aula inteira só do socialismo na União Soviética, na Rússia. Um grande abraço, um prazer ter vocês aqui comigo, tudo de bom.